esse é o tema da nossa primeira aula, herói ou vilão. Meu nome é Jimson Maciel, sou pastor da Igreja Evangélica Eliahu. Seja muito bem-vindo à nossa escola de restauração, com essa temática, as cartas de Paulo. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Antes de falar sobre quaisquer escritos do apóstolo Paulo, primeiro se faz necessário estudar informações básicas sobre quem era o homem por trás do título apóstolo, a pessoa por trás da tinta e da pena. Olha, talvez um dos grandes erros em tentar estudar e entender na totalidade a mente do apóstolo Paulo é não fazer uma análise pegando aí o livro de Atos, pegando todos os seus escritos ou escritos dos outros apóstolos, que falaram sobre Paulo e faziam uma análise sobre a vida desse homem. E nós precisamos, então, de ter algumas informações básicas do apóstolo para depois nós fazermos análises profundas sobre o texto. O Rabino Shulam, de Jerusalém, ele costuma dizer uma coisa muito interessante, que para você entender um texto bíblico, você tem que ter o conhecimento, de quem escreveu, por que escreveu e para quem escreveu. E hoje, nessa aula introdutória, nós vamos tentar aprofundar um pouco no conhecimento de quem é o homem Paulo, a pessoa por trás da tinta e da pena. A Bíblia não apresenta, em detalhes, todas as informações sobre a vida de Paulo. Assim sendo, todas as lacunas deixadas pelos relatos bíblicos foram preenchidas pela tradição histórica cristã. Isso aqui é muito importante porque existem muitas afirmações sobre a vida de Paulo que não são bíblicas. São tradições, literalmente, que foram passadas de pessoa para pessoa e em algum momento começaram a ser escritas, e chegaram até os dias de hoje. E aí, essa questão dessa tradição, veio de quem? Por que falou? Será que era isso mesmo? Porque existem muitas dessas informações que não batem, tem informações divergentes. Então, isso é muito importante termos em mente que toda a trajetória da vida de Paulo, que costuma se falar, dentro da igreja, ela vem muito de tradição. Lembrando que cristianismo enquanto instituição religiosa, ela não existia, até meados de 300 depois de Cristo, ok? Então, quando se fala de cristianismo, se fala dos primeiros seguidores de Jesus no primeiro século, incluindo e, na verdade, dando ali início a isso, os judeus que se convertiam à pessoa de Jesus, crendo nele como o Messias prometido para Israel. Esta série de estudos não visa desmerecer a sinceridade ou esforço daqueles que, ao longo dos séculos, compilaram e passaram adiante tais relatos para que a comunidade cristã ao redor do mundo pudesse crescer em conhecimento e sabedoria. Então, nós não estamos aqui, de maneira nenhuma para denegrir muito dessas tradições ou alguns desses relatos que podem sim ser verdadeiros, ou não, mas a nossa missão não é denegrir o trabalho das pessoas que tiveram essa preocupação, essa sinceridade de instruir o corpo de Cristo com conhecimento sobre os seus escritores, neotestamentários, incluindo o apóstolo Paulo. A gente não está aqui para denegrir o trabalho de ninguém, ok? Essa escola de restauração, ela não visa isso, ela não visa polemizar, ela visa aqui ser também mais um degrau na vida de todos aqueles que buscam a Deus, ou querem conhecer mais a palavra de Deus, para aprimorarem as suas informações. Contudo, é o dever desta escola questionar se a tradição histórica cristã errou na formação de algumas de suas teologias e doutrinas, ainda que bem intencionada, e dessa forma tenha prejudicado a verdadeira interpretação e prática de fé da palavra de Deus, a Bíblia. Se nós não estamos aqui para denegrir o trabalho de ninguém,
ao repassamento dessas tradições, nós devemos sim questionar se os fundamentos por trás das tradições que foram passadas, né, e que não são bíblicas, se elas prejudicaram no entendimento dos escritos do apóstolo e até mesmo na nossa forma de comunhão com Deus, com a própria palavra, com o povo de Israel e até mesmo entre outras igrejas, entre outros cristãos mundo afora. Então essa escola de restauração, ela tem esse objetivo de questionar, de pesquisar, de tentar melhorar todas as informações que temos das cartas de Paulo para podermos exercer uma fé com mais qualidade, mais próxima daquela que Deus deseja para nós. Por isso que eu disse no tópico anterior que eu não vou visar aqui criticar o trabalho de ninguém, porque essas pessoas tiveram ótima intenção, eu tenho certeza, mas nem é porque a gente tem uma boa intenção que quer dizer que o resultado final do trabalho foi todo ele correto, né? Então estamos aqui para questionar se tradições e doutrinas que foram formadas através de uma interpretação errada, através de uma tradição que não se pode ter totalmente certeza se é verdade, prejudicou de alguma maneira no crescimento da igreja e também no relacionamento enquanto indivíduos de cada pessoa que se encontra dentro da igreja. Estima-se que Paulo tenha vivido entre os anos 5 a 66 depois de Cristo. E foi um dos principais divulgadores das boas novas, né? Evangelho, sendo o autor de 13 dentre os 27 livros que viriam a ser conhecidos a partir de 393 depois de Cristo, no Sinodo de Hipona, como o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, né, pelo que se conta a história, ele deve ter vivido entre aproximados 55 a 60 anos, né? E ele escreveu 13 cartas, né, que nós temos no Novo Testamento. Lembrando que o que você tem hoje como chamado Novo Testamento, cânone sagrado, né, ele só passou a ter essa importância e as pessoas só passaram a olhar para ele desta maneira a partir de 393, né, no Sinodo de Hipona, onde foi instituída então uma escritura sagrada para a igreja cristã, né, chamada de um Novo Testamento, muito em função do pensamento de que ele viria para substituir o primeiro, que é chamado de Antigo. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso. Olha, alguns deduzem que Paulo possuía mãe judia e pai romano. Fala muito-se isso, já ouvi muito isso, talvez você também. E por que as pessoas falam isso? Devido a esse verso aqui, ó, 27 e 28 do capítulo 22 de Atos, que diz o seguinte: E, vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu o sou de nascimento. Então, por Paulo se declarar romano de nascimento, as pessoas pensam de que seu pai, né, era um romano e a sua mãe era judia. Uma vez que um homem judeu muito provavelmente não tomaria para si uma esposa romana naqueles dias, viu? Então essa dedução parece meio lógica para as pessoas, né? O pai de Paulo era romano. Mas tal dedução é improvável, pois naquela época dificilmente um romano se uniria em matrimônio a uma judia. Tampouco concordaria em criar seu filho dentro da fé judaica, financiando seus estudos. Meus irmãos, se é muito improvável que um judeu se casasse com uma romana, devido a toda a situação do povo de Israel naquela época, quanto mais um romano casar com uma judia. Também isso era quase impossível, porque Israel naquela época era visto como uma província extremamente rebelde e problemática. Então os romanos eles tinham um certo asco com essa pequena província tão isolada, né, chamada Israel, esse povo, o povo judeu. Na época não era conhecido todos como os judeus eram especificamente as pessoas da tribo de Judá, mas com o passar do tempo, da destruição do templo em 70 e a dispersão do povo de Israel pelas nações, né, durante esses quase 2000 anos, fizeram então que todos os judeus, não importa de qual tribo seja,
seja identificado como judeu. Então, hoje, judeu não é só a pessoa da tribo de Judá. Ela também serve para referir todo e qualquer cidadão no mundo que tem sangue israelita, né? Que vem da descendência de Abraão. Tanto faz a tribo que ele pertence. Inclusive, aliás, muitos nem sabem mais de qual tribo veio devido a toda a história de perseguição, né, que Israel sofreu na sua dispersão pelo mundo. Olha só Atos 22, verso 3, o que fala: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade, né, que era Jerusalém, fui criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que há uma diferença entre israelita e israelense. Qualquer pessoa que nascer na terra de Israel, né, no território de Israel, hoje ele é um israelense. Ou seja, qualquer pessoa que nasce no Brasil é um brasileiro. Qualquer pessoa que nascer na Argentina é argentino, ainda que tenha pais vindos de outro lugar. Porém, o povo de Israel é o único povo que, independente do lugar que ele nasça no mundo, ele também é israelita. Ele tem sangue de Abraão nas suas veias. Então, israelense é quem nasce na terra de Israel fisicamente. Israelita é todo judeu, é toda pessoa descendente direta de Abraão, e ela pode nascer tanto em Israel como em qualquer outra parte do mundo. E aqui é o que Paulo está dizendo. Olha, eu sou judeu, nascido na terra da Cilícia. Então isso aqui fica muito claro pela fala dele, né, de que o pai dele não era romano. É muito improvável isso. Eu vou explicar até um pouco mais à frente, reforçando essa colocação minha para vocês, né? E olha, um romano não concordava com a fé judaica e tampouco ia financiar os estudos do filho lá em Jerusalém. E olha, ainda mais, o filho de um romano dificilmente seria aceito numa yeshiva, numa sinagoga, né, numa escola para rabinos, vamos dizer assim, né, para ser instruído na lei de Deus. Tudo isso tem que ser levado em conta também. Tarso era uma cidade próspera e também um dos centros mercantis e intelectuais do mundo romano. E ainda que hajam inúmeros debates nos dias atuais, nos meios judaicos, se quem nasce de mãe judia ou de pai judeu é de fato um judeu, todas as descendências registradas na Bíblia seguem a genealogia paterna. Então a dedução lógica é de que ambos os pais de Paulo foram judeus da tribo de Benjamim. Até hoje há um grande debate, e esse debate, na verdade, ele é muito em função de tentar rejeitar a genealogia de Jesus como sendo o Messias prometido. Parte muito daí também. Mas há um grande debate se judeu é que tem pai judeu ou se judeu é que tem mãe judia. Por que também? Porque lá em Gênesis, quando Deus promete que da semente de Eva nasceria o Messias, né? Então alguns falam que a descendência que conta, o que faz um judeu é se ele tem mãe judia e não pai judeu. Mas isso contraria a própria Torá e todos os demais escritos, né, da Bíblia. Por quê? Porque tanto a lei de Moisés quanto qualquer outro livro apresenta a descendência a partir do homem, vindo do pai, não da mãe. Lembrando que na descendência de Jesus você vai encontrar a prostituta Raabe de Jericó. Só que você vai ver que vai falar que Raabe casou com, ou seja, faz questão de colocar ela junto ali na genealogia, mas não anula o esposo dela. Então isso é bastante interessante, ok? Então, pela lógica bíblica, a genealogia é contada a partir do pai. Então, por dedução lógica, pensando na construção do pensamento judaico da época de Jesus, da época de Paulo, né, a genealogia era vista através do pai. Tanto que nós temos Lucas e nós temos também Mateus escrevendo genealogias de Jesus a partir de Adão até chegar nele, passando por todos os seus pais, né? Então, o pai de Paulo não era romano. Ele era cidadão romano porque o pai dele morava, né, em Tarso, e muito provavelmente
pelas relações comerciais que o pai de Paulo possuía, ele também deve ter adquirido cidadania romana, comprado também. Agora, Paulo não. Paulo já nasceu dentro desse direito. Estão entendendo isso? Então, esse pensamento de que o pai de Paulo era romano não é bem por aí. E tudo isso tem uma contribuição para tentar afastar Paulo das suas raízes judaicas originais. Romanos 11, parte B do versículo 1, diz o seguinte: porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, ele mesmo aqui, mais uma vez, reforça a sua descendência. O pai de Paulo, muito provavelmente, era fariseu, e como tal, educou o filho da mesma forma. E para o colocar aos pés de Gamaliel, que junto a Shammai eram as maiores autoridades rabínicas da época, o pai de Paulo devia ser muito próspero, o que também passou ao seu filho. Gente, você mandar uma criança naquela época para uma escola rabínica não era barato. E aqui nós não estamos falando de qualquer escola, nós estamos falando de uma das duas principais da época, que era a escola de Shammai, né, que é uma escola que os ensinos do próprio Jesus se identificam muito, e também a outra era a escola de, a escola de Shammai e a escola de Hillel, que no caso ele era avô de Gamaliel. Então, os ensinos de Jesus se identificam muito com os ensinos de Hillel, mas no caso de divórcio, a posição de Jesus é bem, né, ao lado de Shammai, para quem quer entender um pouco da história, da formação e da construção dos discursos do Senhor. Veja, o pai de Paulo ele tinha que ter dinheiro, ele tinha que ter capital para naquela época investir no ensino do filho lá em Jerusalém, em uma das duas principais escolas da época. Isso não era para qualquer um não, gente. Então o pai dele, quer dizer, ele já não habitava em Jerusalém, ele habitava fora. Então ele tinha que bancar a estadia do filho mais, né, os custos dessa escola. Então o pai de Paulo tinha cacife, tinha dinheiro. Por isso que eu te falo que é muito provável que o pai de Paulo, né, no máximo o avô, vamos dizer assim, herdaram aí, compraram, na verdade, o direito de cidadania romana, e aí Paulo, por nascimento, passa a ter esse direito, porque o pai já tinha essa documentação, esse reconhecimento como cidadão romano. E olha só, em Atos 18, verso 3, nós temos uma pista sobre a profissão do pai de Paulo. E como era do mesmo ofício, ficou com eles, né? Lucas está descrevendo aqui que Paulo ficou com Priscila e Áquila, lá na cidade de Corinto. E trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E segundo a história, ok? Você pode pesquisar isso, a história. O ofício de construção de tendas naquela época era um ofício que realmente gerava uma boa renda para aqueles que eram especializados nisso. Se você lembrar, né, que naquela época, apesar de haver construções, mas a questão da moradia em tendas também era uma grande realidade, inclusive para os viajantes, né? Então as pessoas que tinham muitas posses, elas queriam ter o conforto durante as suas viagens, e construir as suas tendas luxuosas. E quem mexia com esse ofício naquela época eram pessoas que acabavam se tornando poderosas comercialmente. E Paulo, né, ele tinha esse ofício. Quer dizer, da onde que partiu esse ofício se ele também estudava uma escola rabínica, né? Onde que ele tirou tempo para isso? É muito claro a gente pensar que ele aprendeu com o pai dele, né? Provavelmente um negócio que veio de família. Não sabemos se foi o pai dele que iniciou, como eu disse, né, se foi o avô que iniciou, mas aqui fica claro que o dinheiro do pai de Paulo, né, vem desse ofício de construção de tendas. E pelos escritos também ali que relatam no Novo Testamento, Priscila e Áquila, a gente vai ver que eles eram pessoas muito abençoadoras, né, que davam muita provisão para os irmãos em Cristo. Ou seja, tinham posses. Então fica fácil da gente somar as informações e entender de onde veio a condição de Paulo ter estudado na escola de Hillel, né, de Gamaliel, e por que o pai dele tinha então essa condição.
Paulo foi muito dedicado ao estudo da Torá. Para quem ainda não sabe, né? A Torá é a lei de Deus, a lei de Moisés, ou que a maioria das pessoas conhece por Pentateuco. Toda a Bíblia tem uma Torá. Às vezes eu acho engraçado as pessoas, eu queria comprar uma Torá para ter em casa, um livro que se tem até traduzido para português azul. Não precisa, querido, porque você não vai entender o hebraico que está escrito lá, sem maçotérico, né? Então fique com a sua Bíblia e apenas abra os 5 primeiros livros, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pronto, é a Torá. Isso é a Torá. Aquele mesmo rolo que você vê nas sinagogas, você que já pesquisou, já viu, né? Bonito, tudo escrito em hebraico. Está aí traduzido na sua Bíblia em português, não importa qual é a versão que você tem uma Torá dentro da sua Bíblia. E Paulo foi muito dedicado a esse estudo e dos escritos da Tanar também. Tanar é uma abreviação de profetas, escritos e... Qual que é o outro? Agora me faltou aqui. Mas é uma abreviação do restante do Primeiro Testamento, tá bom? E aí você tem que entender aqui o seguinte, o povo de Israel chama o Tanar também de Bíblia hebraica. E o cristianismo, infelizmente, chama de Velho ou Antigo Testamento, porque tomou-se uma conotação pejorativa, né, em função do Novo Testamento. Como eu disse anteriormente aqui no início da aula, o Novo Testamento, né, ele veio para substituir, então se foi substituído, passou a ser velho, passou a ser antigo. Mas eu quero fazer aqui uma nota pessoal e registrá-la por escrito, lendo para vocês aqui, logo nessa primeira aula introdutória das cartas de Paulo. Em completa discordância ao dogma instituído por Marcião, um dos primeiros pais da igreja no 2º século, de que os escritos bíblicos anteriores ao Novo Testamento possuem apenas valor histórico, mas não doutrinário à vida cristã, nas aulas dessa escola de restauração, assim como em quaisquer outros estudos que ministro, a Bíblia hebraica ou Tanar será chamada de Primeiro Testamento, pois creio e fielmente atesto que toda a Bíblia é válida para a doutrinação da humanidade. Esse termo Velho e Antigo Testamento ele surgiu com este homem chamado Marcião ali no 2º século, ou seja, né, entre 100 a 199 depois de Cristo. Ele veio com esse pensamento, com essa nova doutrina de que a Tanar, que é a Bíblia hebraica, o Primeiro Testamento, tinha valor apenas histórico, apenas valor histórico para a vida dos cristãos. Mas os escritos que estavam surgindo não tinham sido reunidos ainda como Novo Testamento. Mas os escritos dos apóstolos, aqueles que se tinham em mãos na época, esses daí é que eram válidos para a fé cristã. E aí ele meio que deu a primeira forma, né, de teologia que nós chamamos de teologia antinomista, anti-lei, né, anti-Tanar, onde coloca o Novo Testamento como doutrina válida, mas o Antigo tem um valor, é palavra de Deus, mas não se preocupe com o que está escrito lá, porque só tem importância se tiver no Novo Testamento. Lembrando que na época de Marcião não existia um Primeiro Testamento ainda compilado, formado como um cânone sagrado. Ele até tentou fazer uma primeira junção de livros, onde ficaram vários de fora do que nós temos hoje. E tinha outros que foram considerados apócrifos, né? Ou não inspirados por Deus posteriormente. E aqui nessas aulas eu afirmo e deixo bem clara a minha posição, que eu não concordo com essa nomenclatura de Velho ou Antigo Testamento. Muitas vezes eu me refiro assim para as pessoas saberem do que é que eu estou falando, né? Mas eu chamo a Tanar, a Bíblia hebraica, de Primeiro Testamento. Porque para mim é muito lógico que o novo ele não vem para substituir, mas ele vem para complementar, para aprimorar o primeiro. 1 Coríntios 7,19, as palavras do apóstolo Paulo, né, que vão aparecer aqui também, para nós agora como uma forma de ensino pela primeira vez, também deixa isso muito claro. Olha só o que ele diz. A circuncisão, ser judeu, é nada. E a incircuncisão, ou seja, não ser judeu, nada é. Mas, sim, a observância dos mandamentos.
de Deus. Então, tanto faz se é judeu, se não é judeu, né, os mandamentos de Deus são santos e isso é que importam se nós obedecemos. E nessa época, lembrando, né, que não existia, se na época de Marcião não existia no Novo Testamento, quanto mais nos dias de Paulo, né? Ainda mais, pensa, ele estava escrevendo a carta de Corinto, né, se referindo a mandamento, ou seja, onde você encontrava mandamento, palavra de Deus? No primeiro, ok? Na Tanar, na Bíblia hebraica, que infelizmente muitos de nós chamávamos até pouco tempo de Antigo ou Velho Testamento. Paulo também foi dedicado ao estudo da tradição oral, hoje conhecida como Talmud, e em muitos de seus escritos, como também nos outros autores neotestamentários, há muita influência desta tradição. Olha só, é importante eu descrever para vocês no que Paulo era instruído, porque isso vai ter influência nos seus escritos, tá bom? Deus, ele não anula totalmente o que a pessoa é. Ele transforma a pessoa, lógico, uma nova criatura, uma nova forma de pensar a vida, mas aquilo que ela traz, e eu digo assim, de justiça de Deus dentro dela, ainda que ela não tenha total domínio, Deus mantém e aprimora aquilo. Então o conhecimento que Paulo teve antes da conversão dele não foi anulado, foi aprimorado. Uns ele abriu mão, mas outros se transformaram. Ele conseguiu entender talvez da forma como ele nunca tinha entendido em toda a sua vida quando Jesus se revela a ele. E Paulo ele foi muito estudioso da lei de Deus, foi estudioso de todo o Primeiro Testamento, porque ele, o tempo inteiro ele faz citações das Escrituras, mas ele também foi muito estudioso da tradição oral, né? Que hoje é conhecido pelas pessoas como Talmud. E é até engraçado que algumas pessoas tentam satanizar o Talmud, né? Eu já vi muitos pregadores falando, né, no livro de heresias dos judeus, né, que é o Talmud, mas não sabem que o Talmud nada mais é que uma Bíblia comentada. Se você tem na sua casa aquela famosa Bíblia Deik, né, ou qualquer outra, que existem muitas, que tem comentário, no rodapé tem vários comentários ali do tradutor ou de quem fez aquele trabalho, você tem uma espécie de Talmud em casa, porque o Talmud nada mais é do que isso. São comentários, mas não é de uma pessoa só, são de vários escritores ao longo da história de Israel, daquilo que eles pensavam dos textos da lei de Moisés. Simples assim. Então, se ter o Talmud, essa é a obra do diabo, com certeza ter uma Bíblia comentada, então seria também. Né? Então, vamos abrir um pouco a mente, vamos abrir um pouco o entendimento das coisas, porque às vezes a gente está aí perdendo muitas riquezas de informação devido àquilo que a gente está acostumado a ouvir, mas nem sabe de onde que surgiu, né? tal falácia, né? Tal mentira, tal afirmação. Olha só, eu quero dar para vocês alguns exemplos de tradição oral nos escritos de Paulo e dos outros escritores também. De Paulo, esse aqui para mim é o mais interessante de todos. Então eu vou colocar ele, que é 1 Coríntios 11, o verso 10, o verso 13, o verso 16. Leia todo o contexto aí, ok? Mas eu aqui, para economizar tempo, vou só unir os versículos principais que vão descrever o assunto. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Entretanto, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Olha só, tem várias informações interessantes aqui. Primeiro, Paulo ele está brigando com Corinto porque as mulheres em Corinto estavam cultuando a Deus sem véu na cabeça, tá? E para Paulo isso era desrespeitoso. E ele aqui ele cita uma informação seguinte, olha, por causa dos anjos. E aqui é anjo mesmo, o ser espiritual, não o mensageiro humano, né, que também poderia ser chamado anjo, que quer dizer mensageiro. Porque na tradição judaica existe uma possibilidade de que, quando lá em Gênesis, ao escolher Noé para preservar a humanidade, Deus fala, né, que naquela época os filhos dos homens os filhos de Deus se casavam com as filhas dos homens. Há uma tradição judaica que atesta
de que anjos, né, os anjos caídos, os demônios, se relacionaram com as mulheres, foram seduzidos pela beleza do cabelo da mulher e tiveram filhos com essas mulheres, e aí nasceram os filhos dos homens. E olha só, Paulo ele está usando a sua informação dessa tradição para argumentar sobre o uso do véu na cabeça da mulher durante o culto, né? Então isso aqui é muito interessante. Não tem nada a ver com a gente debater aqui sobre esse costume ou não, tá? Depois eu posso até comentar em outro momento, fora aqui dessa escola de restauração, ou quando chegarmos na carta de Corinto. Só que é interessante para você perceber que apesar dele ser um homem totalmente usado por Deus, convertido genuinamente a Jesus Cristo, ele não deixou de ter uma mente humana que foi construída ao longo de todos os seus anos de vida. Então veja que mesmo no Novo Testamento, nos escritos de Paulo, há a tradição oral. Então é para você entender um pouco a mente desse escritor, tá bom? Então isso é muito, muito interessante. E aqui, ó, eu quero deixar uma informação interessante para vocês. Outra nota minha aqui para vocês, olha. Em todas as cartas de Paulo, na maioria das vezes que ele diz nós, é referência ao povo judeu. Mas quando ele diz vós, se trata dos crentes não judeus, os gentios em Cristo. Isso é uma coisa que eu aprendi com os estudos do Rabino Shulam e depois de ler algumas vezes o Novo Testamento, isso fica muito evidente. Não todas as vezes, mas a maioria das vezes que Paulo nas suas cartas diz nós, e no mesmo texto ele diz vós, ou seja, quem somos nós e quem são vocês, né? Ele está dizendo nós, o povo de Israel, nós judeus, e vocês não judeus, não, ou seja, vocês gentios. Então aqui em Romanos não, em 1 Coríntios 11, sobre o uso do véu, nós temos um princípio muito interessante para ser analisado. Paulo está dizendo o seguinte, olha, saibam que se vocês não quiserem obedecer essa instrução, ou seja, quiserem ficar brigando por causa disso, nós judeus não temos esse costume, as nossas mulheres não andam sem véu, né, principalmente no culto a Deus, nem as igrejas. Olha só, ele coloca nós e vós como coisas, ele coloca nós e vós, ou seja, igrejas como coisas separadas. Ele diz, ó, não é tradição judaica fazer isso, não é tradição israelita fazer isso, e nem nas igrejas. Por quê? Porque as igrejas estavam sendo formadas pelos apóstolos, incluindo Paulo. Então as tradições judaicas na época, elas eram transmitidas para a igreja, ok? Hoje, quando você tem uma igreja com qualquer afinidade à cultura judaica, os grandes estudiosos das igrejas tradicionais, principalmente, chamam tais igrejas e tais líderes, né, tais irmãos de judaizantes. Só que judaizante não tem nada a ver com uma igreja estar próxima à sua raiz bíblica judaica, ok? Judaizante é um outro termo que pode ser muito bem aplicado e nós veremos isso posteriormente em outras aulas do apóstolo Paulo. Mas aqui fica essa nota muito interessante. Na maioria dos escritos, quando Paulo fala nós, ele está dizendo nós judeus. E vós, no mesmo contexto, ele está dizendo vocês gentios. Então, dá para perceber que o apóstolo Paulo era estudioso da Torá, estudioso de todo o Primeiro Testamento, estudioso da tradição, e em muitos momentos ele usa esse conhecimento para conversar nas suas cartas. Ao longo dessas aulas, vocês vão ficar perplexos o quanto, por exemplo, de cabala judaica Paulo cita, né? Lógico que se eu falo assim, cabala judaica, o pessoal vai pensar em misticismo, porque não conhece, não tem informação completa. Mas há muitas informações interessantíssimas de Paulo sobre esse conhecimento que ele tinha enquanto estudioso na sua infância e adolescência, até a sua formação enquanto adulto, enquanto homem. Judas 1:9, também temos uma outra tradição judaica aqui, da tradição oral, olha que interessante. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Agora eu te pergunto, onde é que está escrito isso na Taná? Onde é que está escrito isso no Primeiro Testamento? Você não tem. O relato da Torá não fala isso, você não tem nenhum outro relato, né, dentro dos escritos do Primeiro Testamento que falam que houve uma guerra do diabo com o anjo Miguel, né, com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. Isso é tradição oral do povo de Israel. E está dentro do seu Novo Testamento, queridão. Judas escreveu e eu já vi muito pastor pregando isso daí, né?
Então, se é verdade, se não é, se aconteceu, se não aconteceu, isso não interessa. Você tem que entender que os escritores do Novo Testamento foram inspirados por Deus a escrever. Mas alguns desses relatos são pessoais dessas pessoas. Deus não anulou o ser humano. Uma pessoa, quando escreve o Novo Testamento, não é igual a algumas religiões aí, que a pessoa é tomada por espíritos e começa a psicografar, não sabe nem o que está escrevendo. Não é assim que Deus faz. Deus coloca naquele escritor uma vontade, mas não anula a personalidade e os pensamentos daquele escritor. Deus apenas direciona a ele que alguns pontos essenciais não podem faltar. Outros, Deus, eu acho que dá liberdade da pessoa colocar algumas coisas, né? Então eu não estou aqui para questionar se Miguel e Diabo brigaram pelo corpo de Moisés. Aqui eu só estou te mostrando que isso era tradição oral, ok? Relatada no Talmud hoje, como eu disse. O Talmud nada mais é que um livro que foi escrito baseado nas tradições que se tinham. Então, olha só, tradição judaica dentro do Novo Testamento, né? Por isso que eu falo que se alguém tentou tirar Israel do contexto, né, no Novo Testamento, fez um péssimo trabalho, porque basta um pouquinho mais de entendimento nas coisas, você percebe o quão judaico é o Novo Testamento. Também em Judas 1,14 temos outra coisa bastante interessante, olha só. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Mas onde é que está essa profecia de Enoque? Aí se tem hoje aí, né, algumas versões do dito livro de Enoque. Aí eu já não posso afirmar porque a datação dele não é tão antiga quanto um livro de Jó, por exemplo. Então pode ser algo que alguém fez bem depois, escreveu, baseado também numa tradição. Mas existia uma tradição oral onde Enoque, aquele que foi transladado, Deus tomou para si, não é isso? De que ele estava evangelizando as pessoas falando essa frase. Mas aonde que está escrito isso? Então será tradição oral. Mais uma no Novo Testamento, tá entendendo? O Novo Testamento está cheio de tradição judaica, porque foi escrita essencialmente por judeus, tirando Lucas e talvez Marcos, que a gente não sabe se Marcos era prosélito, né? Ou seja, um gentio que se converteu ao judaísmo depois a Jesus, ou se ele era um judeu que também tinha nome romano. E por último, Hebreus 11, 5a, que também é outra sobre Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Mas olha só, não temos em nenhum lugar do Primeiro Testamento a afirmação de que Deus transladou Enoque para o céu. A expressão hebraica é Deus o tomou para si. E nas aulas de Apocalipse eu falei muito sobre esse tomou para si, baseado no que Jesus fala, né? De que esse tomou para si, a maior probabilidade é que Deus matou ele, ou seja, fez os dias dele chegarem para ele não se corromper naquela geração. Mas de qualquer maneira, eu só estou mostrando para vocês porque, gente, no Talmud você tem essa discussão sobre o que aconteceu com Enoque. Você tem alguns rabinos falando sobre que Deus levou ele para o céu, e você tem outros falando que não, que o que aconteceu é que para que ele não se corrompesse, Deus o recolheu desse mundo, literalmente fez com que ele morresse, para que ele então viesse a aguardar, né, o Olam Rabá, que é a vida eterna, que é o mundo vindouro. Então, assim, essas discussões nos escritos judaicos. Então, você está vendo? Eu poderia dar outros exemplos aqui, mas esses três aqui eu acho bem interessantes, né, 4, na verdade, contando com 1 Coríntios 11, de que o Novo Testamento está cheio de tradição oral, né? E aí, às vezes, as pessoas ficam nesse ranço contra qualquer tendência ou proximidade judaica, né, na fé cristã. Mas, gente, a fé cristã ela é uma fé judaica. Isso não faz sentido a fé cristã ser outra coisa. Porque a palavra, para quem não entende, Cristo não é sobrenome de Jesus. Jesus Cristo, não. Jesus o Cristo. Yeshua, Jesus, Ha-Mashiach, o Messias. Mashiach, Messias. A palavra Cristo é Messias em grego, né? Então, Cristo está mais para ser a profissão de Jesus do que o sobrenome dele, ok? Ele é o Salvador do mundo, né? Ele é ungido de Deus. A palavra Cristo, que vem de Messias, significa ungido, ok? Atos 10, 38, você vai ver lá com o que ele foi ungido, inclusive. Então, a fé cristã, ela tem que ser judaica.
porque o único povo que recebeu promessa de um Cristo, de um Messias, né, de redenção de pecado, foi a fé judaica, Israel. Então, o cristianismo desvinculado, não de judaísmo enquanto religião, mas a fé cristã desvinculada da origem da fé judaica, tem uma tendência muito grande de virar uma heresia, ou admitir no seu meio muitas heresias. Provavelmente, Paulo trilhava o caminho para se tornar um rabino de destaque em Israel, pois além da sua própria consideração na notória proeminência que havia conquistado, enquanto estudioso e praticante das tradições judaicas, ele fala isso em Gálatas 1, de 13 a 14, do seu avanço muito notório, acima da média, né, dos seus compatriotas da mesma idade nos ensinos judaicos, nos dias em que se estabeleceu de vez em Jerusalém, entre os anos 28 a 30 depois de Cristo, Paulo já tinha acesso direto ao sumo sacerdote, ao conselho dos anciãos, o sinédrio, para tarefas de extrema confiança e responsabilidade. Atos 22:5, ele mesmo fala que ele pessoalmente foi ao sumo sacerdote e ao conselho de anciãos e pegou deles autorização para prender, né, judeus que estavam crendo em Cristo ao redor do mundo. Paulo não tinha autoridade para prender quem não era judeu, entenda isso, tá? Ele saiu no mundo conhecido daquela época para prender judeus que se estavam convertendo a Jesus como Cristo. Entenda isso. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, o judeu não acredita em Cristo. Quem te disse isso? Acredita sim. Os judeus acreditam em Cristo, eles não acreditam que Jesus preencha a vaga para ser Cristo. Porque lembra, Cristo é função, Cristo não é pessoa, tá? Hoje a gente se refere a Cristo como sendo Jesus, como uma pessoa, mas a função Cristo, ela foi profetizada, ok? Então, o que o judeu não acredita é que Jesus, ele tem os requisitos para ser o Cristo que foi prometido, mas os judeus anseiam pelo Messias, anseiam por Cristo, tá bom, gente? Então, provavelmente Paulo, com todo esse conhecimento que ele tinha, olha, conhecimento da lei, conhecimento do Primeiro Testamento completo, muito conhecimento da tradição oral, ele estudando, né, na escola de Hillel, né, tendo como professor o neto de Hillel, Gamaliel, né, grande homem, ele estava trilhando um caminho para se tornar um dos grandes rabinos ali de Israel. Você pode ter certeza disso. Provavelmente não muito longe ali desse episódio de quando ele, antes dele se converter, né, dele pegar essas cartas, ele, em breve, ele iria ocupar esse sinédrio em algum momento. Então entenda quem é esse homem Paulo, qual é a formação, né? Qual é o estudo que ele tem, tá bom? E aqui, eu acho que é dispensável nessas aulas eu falar sobre a história da conversão de Paulo, porque eu acho que todo mundo sabe, né? Em Atos 22 ele fala, eu peguei a carta, estava indo para Damasco para prender os judeus convertidos a Jesus, e aí uma luz apareceu, eu caí, não falo que eu caí do cavalo, eu caí ao chão, né? E aí Jesus falou comigo e eu me converti. Então esse é o resumo. Já resumindo, eu acho que eu não preciso de uma aula para explicar a conversão de Paulo. Acho que todo mundo que veio aqui para esse estudo interessado em aprender sabe da conversão de Paulo. Então eu estou me concentrando nas outras informações sobre Paulo, que muitas vezes as pessoas dentro da igreja, depois de anos usando os textos de Paulo, não sabem nem quem ele foi, qual era a sua formação enquanto pessoa, o que ele estudou, o que ele cria, de onde ele veio e por quê. Então essas são as concentrações que eu estou tentando fazer nessa primeira aula introdutória. O nome do Senhor Deus foi imensamente glorificado com a conversão de Paulo, pois este era inimigo declarado do seu filho Jesus, mas que depois veio a se tornar um dos grandes instrumentos para a pregação do evangelho e conversão de pessoas a Deus pela fé em Jesus Cristo. Olha só, então eu acabei de dar um resumo da conversão dele e toda a formação de Paulo, né, levou ele a ter o zelo que ele tinha para perseguir judeus convertidos a Jesus naquela época. Por quê, queridos? Ele achava que estava fazendo um grande serviço a Deus. Ele achava que Jesus era uma pessoa que morreu lá, que as pessoas estavam mentindo sobre a ressurreição dele. Então ele achou que ele estava servindo a Deus. Mas ele era, na verdade, inimigo do evangelho, inimigo do próprio Deus. E aí Deus pegou esse homem totalmente oposto ao que ele, Deus, desejava, e converte logo ele. Isso se tornou um testemunho poderoso demais.
E é o que acontece até os dias de hoje. Né? Nós vemos pessoas que falam que nunca vão pisar na igreja, que zombam no nome de Deus, depois apaixonadas por Deus, né? Crentes em Jesus Cristo de uma forma muito intensa e muito genuína. Então é uma obra maravilhosa que Deus fez. Ele pegou uma pessoa altamente capacitada, que é um daqueles que se olha e pensa assim, isso aí não converte de jeito nenhum, olha só o pensamento, como é que ele é envolvido com isso, e Deus vai lá e converte um homem como esse. E aí fica um pequeno parênteses nessa aula para dar esperança para você que tem um parente, que tem um filho, que tem pais, né, que tem um cônjuge, que tem amigos, que vê alguém na sociedade que é extremamente dedicado a uma forma de fé que é o oposto de tudo que a Bíblia coloca para nós. E você pensa, ele é um alto sacerdote ou sacerdotisa lá naquele lugar, é muito envolvido, tem muito conhecimento, sabe demais, é impossível que se converta. Não desista de orar. Talvez você não tenha sabedoria para pregar, talvez você não saiba argumentar com uma pessoa dessa, mas você nunca deve deixar de dobrar o seu joelho e clamar pela conversão dessa pessoa. Porque Paulo era uma dessas pessoas que tinha tudo para jamais se converter a Jesus. E ele se tornou talvez um dos principais instrumentos no Novo Testamento, né, após a vinda de Cristo. E que nos abençoa até o dia de hoje. Então, não perca a sua esperança, viu? Se você estiver aí assistindo essa aula hoje, coloca aí no comentário aí, hashtag não desista da conversão de ninguém. Amém? Um grande erro nos ensinos sobre Paulo, que contribuiu diretamente para o antissemitismo no pensamento cristão atual, é de que antes da sua conversão, o seu nome era Saulo e Jesus o mudou para Paulo. Vamos começar a polemizar um pouco, né? Primeiro, vamos explicar o que é antissemitismo. Antissemita, anti-raiz de Shem. Ou seja, antissemitismo é uma coisa que tomou conta do pensamento da igreja cristã no mundo. Porque, como eu disse, toda pessoa que se diz cristã e que começa a querer se envolver um pouco mais com conhecimento judaico, forma judaica de cultuar, de festejar, de obedecer, vem aquela represália. Se fosse talvez aí há uns 300, 400 anos atrás, fogueiras estariam sendo acesas até hoje e cristãos morrendo injustamente nessas fogueiras. Né? Consulte a história que você vai ver o que eu estou falando, né? Então, olha, isso é antissemitismo, é quando você rejeita qualquer proximidade da sua fé cristã estar junto à origem que ela possui, que é a fé judaica. Lógico que antissemitismo tem muito mais do que isso, mas eu estou dizendo no âmbito de dentro da igreja, para aqueles que já são convertidos a Deus, para ficar mais claro, ficar mais fácil de você entender. E uma das coisas que contribuiu para isso é uma coisa tão simples que nós vamos dar uma esmiuçada agora. Olha, Paulo antes de converter era Saulo, agora é Paulo. As pessoas falam isso como Jesus tendo mudado o nome de Saulo depois que ele se converteu para Paulo. Será mesmo? Olha esse verso de Atos 13, verso 9. Isso aqui é sensacional. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, não vou aqui entrar em detalhes do que estava acontecendo aqui, ok? Eu só estou te mostrando o seguinte. Olha só a forma que Lucas escreve. Saulo, que também se chama Paulo. Ele não fala Paulo que se chamava Saulo. Ele tá colocando o sujeito aqui do texto como Saulo. Pequeno parênteses, esse Saulo ele também tem o nome de Paulo. Então, vamos fechar o parêntese, que aí você vai, lendo o texto assim, sem a vírgulas, né, o entre vírgulas, que você pode entender como uma explicação entre parênteses, Saulo cheio do Espírito Santo. Ué, peraí, como assim Saulo cheio do Espírito Santo? Se Jesus mudou o nome dele para Paulo, porque Saulo, você não é mais Saulo, agora é Paulo. Né?
Então, por quê? Devido à explicação que se tem doutrinária, Saulo é um homem sem o Espírito Santo, sem acreditar em Jesus, né? E Paulo é uma nova criatura que agora está cheio do Espírito Santo. Mas Lucas aqui fala diferente. Ele fala, olha, Saulo cheio do Espírito Santo, que também é conhecido como Paulo. Esse verso aqui mata qualquer problema sobre o nome de Paulo. Eu vou colocar um texto bem grande aqui para tentar explicar para vocês aqui de forma mais simples, né? O autor da carta, ou do livro de Atos, Lucas, o médico, direcionou sua carta a uma autoridade greco-romana, cujo nome era Teófilo. Portanto, é de escolha pessoal de Lucas em Atos, ora usar Saulo, ora usar Paulo, já que naquela época, como hoje, era comum aos judeus que viviam fora da terra de Israel possuírem um segundo nome além do hebraico. E todos no Império Romano tinham extrema dificuldade em pronunciar a língua hebraica e não tinham por que se dedicarem a isso, já que Israel se tratava de uma província pequena e isolada. O mais provável é que Paulo tenha sido nomeado assim porque seus pais viviam em Tarso quando ele nasceu. Já vimos isso anteriormente na fala do próprio Paulo. Mas por ser judeu, também foi nomeado de Shaul, que é Saul. O nome de Paulo em hebraico é o mesmo rei Saul, para quem não sabe, tá? Mas a pronúncia em hebraico é Shaul. Você não fala Saul em hebraico, você fala Shaul. E Lucas, para facilitar a leitura do greco-romano Teófilo, adaptou o nome Shaul para Saulo, assim como Yeshua virou Jesus. Gente, entenda isso daqui. Jesus não mudou o nome de Saulo para Paulo, não tem nada a ver. O nome romano de Paulo era Paulo, ok? O pai dele, por ser judeu, mas não estava morando na terra, colocou no nome do filho um nome também hebraico, que isso era natural naquela época, é natural até hoje, para quem não sabe, viu? Pessoas que são criadas dentro do ambiente judaico tradicional, uma sinagoga, se mora nos Estados Unidos, tem um nome americano, mas também tem um nome hebraico, que muitas vezes é usado no ambiente sinagogal, ou principalmente quando ele vai para Israel. Então o nome que o pai de Paulo escolheu para ele foi Shaul, nome hebraico, porque ele era um judeu, Shaul, para facilitar para a convivência da criança no meio ali da Cilícia, né, em Tarso, onde eles moravam, ele adaptou o nome para Paulo. Paulo. Então passou a se chamar Paulo. E aí, Lucas, ao escrever para Teófilo, que era um greco-romano, uma autoridade greco-romana, ele às vezes queria se referir a Paulo como Saul, o nome dele em hebraico, né? Só que Shaul não era uma pronúncia fácil para o grego. E não é até hoje, por exemplo, para nós no Brasil, existem algumas pronúncias do hebraico que é difícil demais para as pessoas pronunciarem. Exemplo, tem uma palavra que as pessoas gostam de dizer muito, né? Shekinah. Não é Shekinah, é Shekhinah. Não se fala Shekinah no hebraico, é Shekhinah. Mas esse não tem na pronúncia em português, então Shekinah. E a gente aceita isso, porque o importante é tentar fazer uma adaptação de forma que as pessoas consigam pronunciar. Então, assim como todos os escritores do Novo Testamento adaptaram Yeshua, esse Shu também era difícil demais para o grego falar. Então, em vez de ficar Yeshua, ficou Jesus. Por quê? Porque uma palavra terminada em A também, no grego, kainone, denominava uma palavra feminina. Então, embora o nome Yeshua no hebraico seja uma palavra feminina, mas não se refere a uma mulher. É porque é uma palavra feminina porque deriva de salvação, radical feminino. Mas é o nome de um homem, Yeshua. Não existiam mulheres chamadas Yeshua. Só que o pensamento da língua grega da época era diferente. Terminação em as, então apontava para uma mulher. Então, para não correr risco de acharem que estavam falando de uma mulher, então eles colocaram Jesus. Em vez de colocar Yeshua, colocaram Jesus, que hoje, para a nossa língua em português, é Jesus. Para o americano, Jesus, né? Então veja que foi feita uma adaptação para Yeshua, Jesus, foi feita uma adaptação para Shaul, Saulo.
Então, quando Lucas queria se referir a Paulo pelo seu nome hebraico, ele escrevia Saulo. Quando ele queria fazer referência ao nome romano dele, que era o que ele mais acabou sendo chamado mesmo, por causa das suas viagens missionárias, eles se retratava ele como Paulo. Mas não tem nada a ver com Jesus mudou o nome dele de Saulo, o pecador herege, contra mim, para Paulo, o homem cheio do Espírito Santo. Porque você não tem se escrito em lugar nenhum no Novo Testamento. Ponto. Então isso foi tradição da história cristã e que prejudicou no pensamento sobre a identidade de Paulo, no relacionamento de Paulo com o seu povo e no relacionamento da igreja com o povo de Israel. Então veja que esse verso 9 aqui do capítulo 13 de Atos é perfeito, porque Lucas já tinha falado de Paulo antes, já convertido, chamando ele de Paulo, mas aqui ele chama ele de Saulo. Por quê, gente? Não sabe, sei lá, foi ele que escreveu, deu vontade nele. Né? Tem coisa que não tem que ficar buscando revelação mirabolante, sabe? É só você entender, o cara está escrevendo ali, assim como eu, por exemplo, hoje eu ensino a minha filha a fazer redação. E às vezes eu falo com ela, olha, você usou a mesma expressão aqui 3 vezes seguida na mesma frase. Entendeu? Ela é uma criança, 10 anos, então ela vai lá e escreve. E eu acho que, aí passa a outra frase, eu acho que de novo. E às vezes eu falo com ela, não, você colocou eu acho que 3 vezes, um do lado do outro, então muda essas expressões. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, é coisa de escritor. Ele sentiu vontade de falar de Saulo. Aí ele fala, mas também chama Paulo. Vai saber por quê? Eu acho que isso não cabe a gente querer entender isso, não. Isso aí era da cabeça de Lucas lá. O importante é que ele escreveu Atos para nós. Mas essa explicação que eu dei para vocês, ela é muito importante. Paulo era o nome de nascença dele lá na Cilícia, mas ele também foi chamado de Shaul, que é Saul, ok? Mas Lucas, adaptando, escreveu Saulo, para facilitar a leitura do seu ouvinte original, que era Teófilo. Ele escreveu essa carta para uma pessoa, cuja língua era grega. Então, ele visou explicar aqui, adaptar muita coisa. Mas esse ensinamento de que antes Saulo, agora Paulo, ele é antibíblico, viu? Ele não é bíblico. E no meio da igreja nós temos muitos costumes antibíblicos. Assim como os judeus também têm tradições orais não bíblicas. Não há diferença nenhuma. Só a diferença é que quando se fala de judeu é do diabo, quando se fala do cristão é revelação. Me ajuda aí, né? O nome de Paulo parece ser, a princípio, um mero e simples detalhe, mas que exemplifica muito bem o que a igreja enfrenta em termos de teologias e doutrinas equivocadas e prejudiciais quanto à verdadeira interpretação e prática da fé da palavra de Deus. Parece um detalhezinho bobo, não parece? Mas olha só, não é tão bobo, por quê? Saulo era o judeu perseguidor, Paulo é o cristão que não tem mais nacionalidade, ele agora é das nações. Isso ajuda a dar justamente esse pensamento. O judeu é coisa ruim, o cristão que não é judeu é coisa boa. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Paulo não deixou de ser judeu porque ele se converteu. Muito pelo contrário, às vezes que ele fala sobre isso, ele fala o oposto disso, né? Então, olha como é que uma simples questão, um entendimento errado, uma doutrina, uma tradição errada que cresceu por não entender o contexto do homem Paulo, criando com isso uma falsa afirmação bíblica de que Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo, isso já faz com que você olhe, né, o judeu como uma coisa ruim, perseguidor de Cristo, e a pessoa que se converte a Cristo, então passa a ser tudo muito bom, as mil maravilhas. Então todo judeu, na verdade, é a raça ruim que matou Jesus. Então a história está certa. Não, está errado. Falta de entender biblicamente quem foi Paulo. Simples assim. Então eu quis mostrar, eu quis focar nesse detalhe do nome de Paulo, para você ver que uma coisa tão boba gerou uma falsa doutrina que gera um pensamento muito ruim. Imagina então o que mais não deve ter no nosso meio pelo falso entendimento dos seus demais escritos,
Porque aqui a gente nem está falando de um escrito dele, pessoal. A gente está falando de uma simples pronúncia de nome que Lucas escreveu a respeito de Paulo. Se conseguiram montar uma doutrina totalmente nada a ver e não bíblica, baseada num detalhe tão simples de entender, fazendo uma pequena pesquisa, imagina então as coisas que Paulo escreveu e que dá nó na cabeça dos maiores especialistas. E é isso que eu falei aqui na introdução dessa aula. A missão dessa escola é combater, não é quem passou essa tradição para frente, porque a pessoa que ela aprendeu, ela passou para frente, achando que estava fazendo bem. Amém. Mas é combater essas doutrinas, é combater essas tradições que atrapalham, porque olha só como hoje, seja sincero você que me assiste, você que não está acostumado com esse ambiente que nós chamamos carinhosamente de restauração, mensagem de restauração, qual que é a visão das igrejas para Israel? As melhores ainda fazem o seguinte, ó, nós não queremos nada com nada que é judaico, mas nós amamos Israel, nós damos dinheiro para Israel e queremos a conversão de Israel. Essa é a forma menos pior, ao meu ponto de vista. Mas a maior parte da igreja tem asco por Israel. Falou que é judeu, yerk. Falou que é lei de Deus, porque aí não é lei de Deus, é lei do judeu. Então você vê que criou um pensamento muito ruim, onde tem como premissa aí uma coisa tão simples como entender essa questão do nome de Paulo. Então esse é o objetivo dessa escola. Pesquisar, aprofundar e remover doutrinas e tradições que vão prejudicar o nosso relacionamento, como eu disse, com Deus, com a palavra e com o povo de Israel. Assim como criar o afastamento do apóstolo Paulo das suas raízes bíblicas judaicas a partir da falsa premissa não bíblica de que Jesus teria mudado o seu nome, a exemplo de Abraão, Sarai, Jacó e Simão, olha aqui para mim por um instante antes de prosseguir a leitura. As pessoas criaram um pensamento que não está escrito, baseado em outros relatos que aconteceram. Abrão passou a ser Abraão, Sarai passou a ser Sara, Jacó passou a ser Israel, Simão passou a ser Pedro. Então, já que Deus mudou o nome aqui, com certeza, então Jesus mudou aqui também. Mas só que todos esses casos foi relatado. O caso de Paulo não foi relatado. Mas houve o quê? Dedução, mas sem textos para basear a dedução. Eu aqui apresentei algumas deduções para vocês, mas usando textos que apontam tal dedução. É a diferença. Seguindo então. Bem, se fizeram isso, né? Também tornaram Paulo tanto o herói do cristianismo, o maior e mais sábio dentre os apóstolos, quanto fizeram dele o pior vilão para a fé judaico-cristã, cujos escritos são voltados a invalidar a lei de Deus, a declarar hereges todos que querem obedecê-la, a substituir o povo de Israel pela igreja cristã como Israel espiritual de Deus, a tornar fútil as festas e ritos dados por Deus na lei, a perverter a onisciência de Deus numa soberania que cria pessoas para condenação e etc. Eu citei aqui para mim os piores, tem outros. Mas olha só, enquanto que Paulo é visto como o maior apóstolo, quantos jovens convertidos, né, tanto faz a idade, sonham ser como Paulo, né? Falam de Paulo com uma admiração assim tremenda, e tem que admirar mesmo, porque ele foi um grande instrumento de Deus. Então, ao passo que ele se tornou o maior escritor do Novo Testamento, a maior referência, o maior herói da fé cristã, ele ao mesmo tempo se tornou um grande vilão para a fé judaico-cristã. E para quem não sabe, o mundo categoriza ou classifica o cristianismo no mundo como fé judaico-cristã. Por quê? Porque o cristianismo não foi um surgimento do nada. Ele foi originado dos judeus, tá? Foi originado da fé judaica. Lógico que quando ele se origina, ele não se manteve igual, ele se perverteu e virou o que é hoje. Mas o mundo classifica a igreja cristã no mundo, tanto faz se é protestante ou não, como uma categoria de fé judaico-cristã, para quem não sabe. E a verdadeira fé cristã, ela é isso, é fé judaico-cristã, tá bom? Pessoas do mundo todo
que foram inseridos, não em judaísmo, foram inseridos em Israel para fazerem parte com cidadãos co-israelitas pela fé. Porque, para quem não sabe, judaísmo é uma coisa que surgiu por volta de 200 a 300 depois de Cristo, porque o judeu nunca encarou a sua religião como religião. Para ele, a Torá era estilo de vida, para quem não sabe. E como os cristãos estavam rejeitando a presença dos judeus no meio das suas igrejas e rejeitando qualquer judeu, principalmente convertido a Cristo, mas que ainda quisesse manter sua identidade judaica, então os judeus, para se protegerem, começaram a formalizar aquilo que eles acreditavam como judaísmo. Foi aí que passou a tomar forma o judaísmo, porque você não tem no Novo Testamento nenhuma hora ninguém citando a fé judaica como judaísmo. Você não tem na história relatado ali no primeiro século ou início do segundo século a religião judaica como judaísmo. O judaísmo como existe hoje, ele é fruto de uma necessidade de se defender dos cristãos que estavam se voltando contra tudo que era de origem judaica, né? Por causa daquele antissemitismo que estava crescendo, aquele distanciamento entre gentios e judeus. O judeu era muito bem-vindo desde que ele deixasse de ser judeu e rejeitasse todo o Antigo Testamento. É história, é muito bom, vamos ler, vamos pegar as histórias de fé, mas obediência no Antigo Testamento, não, isso aí acabou. Então, é assim que nasceu o judaísmo, tá bom? Então, Paulo, ele se tornou um herói do cristianismo moderno, mas ele também se tornou um vilão para judeus messiânicos, né, que são judeus crentes em Jesus. Ele se tornou um vilão, não porque as pessoas não acreditam nele, tá, mas porque os cristãos usam os textos de Paulo para combater. Combater o quê? O que eu citei para vocês. Se você quer guardar a lei de Deus, você é herege e usam Paulo para isso. Se você quer obedecer qualquer mandamento, você é herege e usam Paulo para isso. Se você fala que Israel ainda é primogênito de Deus entre as nações e Deus tem um plano ali, a gente foi colocado para honrar, para orar, seja o que for para fazer com Israel ou por Israel, você é herege e usam Paulo para isso. Usam Paulo para falar que a igreja no mundo agora é o Israel espiritual de Deus, uma expressão que nem bíblica ela é. Usam Paulo para denegrir as festas eternas de Deus, que a gente inclusive está nesse período aí, né, de tabernáculos, Yom Kippur e tal. Usam os escritos de Paulo para denegrir qualquer forma de rito da lei ou judaico que você queira colocar na sua igreja. É formalismo, né? Tá muito em moda essa palavra, né? Formalismo, legalismo e tal. Usam Paulo para isso. Usam Paulo, inclusive, para falar que Deus criou pessoas para serem salvas e outras para falar que forem condenadas. Isso porque é um cidadão aí, né, que foi instrumento de Deus para algumas coisas, mas para outras não. Lá em Genebra, aí, alguns anos atrás, não entendeu direito alguns textos paulinos sobre predestinação, não entendeu o alvo ali que estava sendo citado, e aí inventou uma predestinação aí que, Deus santo, como é difícil de fazer algumas pessoas entenderem isso, né? Mas enfim, então essa escola de restauração visa isso, gente, visa combater principalmente essas questões que foram apresentadas, dadas por falsos entendimentos dos escritos de Paulo. E por isso que nessa primeira aula eu dediquei muito a falar nem tanto do que ele falou, mas de uma coisa tão simples quanto a escolha de um homem chamado Lucas. Agora eu vou falar Paulo, agora eu vou falar Saulo. Sei lá por quê. Quis assim, né? É como alguém, como eu expliquei a questão da redação da minha filha, né? Num parágrafo você fala excelentíssimo juiz, no outro você fala meritíssimo. E aí? Você está falando de quem? Meritíssimo e excelentíssimo juiz? Você está falando da mesma pessoa, mas você está usando expressões diferentes. Enfim, é isso que Lucas fez, mas aí gerou toda essa polêmica aí. E o mais interessante, é bíblico? Não. Tá relatado? Não tá. Mas todo mundo, come, aceita, embala e vende. Algumas vertentes do judaísmo messiânico, né, crentes em Jesus, para quem não sabe, existe muitos crentes em Jesus hoje, viu? Judeus crentes em Jesus, aleluia, chamado como judeu messiânico. Ao redor do mundo também consideram Paulo um vilão, o grande traidor do povo de Israel e da lei, portanto, inimigo da verdadeira fé. E isso gerou muitos ensinos errôneos, como o que diz que apenas 30 a 40% do Novo Testamento são de fato verídicos,
sendo todo o restante, incluindo os escritos de Paulo, um grande engodo, uma grande mentira. Gente, o que tem de estudo hoje no YouTube, de pseudo-judeu, de pseudo-professor, de pseudo-mestre, com pseudo-revelações, dizendo que o Novo Testamento é só 30%, no máximo 40% dele realmente vieram inspirados por Deus, todo o restante é acréscimo romano, e muitos até falam que Paulo foi um falso crente, que ele foi um instrumento do diabo para gerar engano, confusão nas nações e em Israel. E eu atesto para você que não foi nada disso, tá bom? Paulo, ele foi um grande homem de Deus, sim. O que falta é entendimento da pessoa de Paulo em primeiro lugar, para depois entender escritos. Por isso que essa primeira aula eu estou gastando esse tempo, batendo nessa tecla com vocês de quem foi o homem por trás da tinta, por trás da pena ali, ok? Porque é preciso entender o pensamento, a criação, a formação, o contexto do homem, para aí você considerar o que ele escreveu, né? E sabe, o Rabino Mateus, ele fala muito isso, e é uma verdade, eu também falo muito isso, que eu aprendi com ele. A pessoa que tenta falar que só a parte do Novo Testamento é verdadeira e a maior parte é invenção, é lorota, se quem tentou inventar fez um péssimo trabalho, porque com um pouco de análise, boa paciência e fé no contexto original de toda a escritura como um todo, mas é muito judaico o Novo Testamento, todos os textos, né? E aí, hoje, só pelo nome de Paulo, você pode ver. Mostrei para vocês algumas coisas aqui muito óbvias, também como elementos da tradição oral judaica, mas enfim, isso tudo parte da boa vontade de cada um, né? Entender Paulo e seus escritos vai muito além do recebimento de um bônus de conhecimento bíblico. Se trata, na verdade, de uma urgência extrema, tanto para os que rejeitam as suas cartas, quanto para todos os que pervertem os seus ensinos, quanto para aqueles que querem a cada dia mais a plenitude de Deus. Entender o apóstolo Paulo é uma necessidade muito grande para os nossos dias. Primeiro, para quem é contra Paulo. Tanto seja crente ou não, não gosto de Paulo. É importante entender porque vai passar a ter uma outra visão do apóstolo, vai passar a amar os escritos dele. É importante para todos aqueles que gostam de Paulo, mas pegam os ensinos dele e pervertem. Por quê? Perversão é mentira, e mentira do diabo. Então, todo ensino errôneo, pervertido, tem origem maléfica, ainda que de forma bem intencionada. E também é muito importante para todo mundo que quer mais de Deus, já está andando bem, está ali numa boa fé e quer ainda mais de Deus. Por quê? Porque realmente os escritos de Paulo são maravilhosos. São muito instrutivos e nos ajudam a ter um vislumbre muito grande da Bíblia como um todo. Então, assim como o estudo de Apocalipse, não vou dizer que é necessário, porque quem ainda não estudou, né, é uma pena, porque é necessário, porque a volta de Yeshua, de Jesus, está próxima. As cartas de Paulo também, para poder nos ajudar a ter qualidade de vida, né, na presença de Deus. Paulo foi sim um grande herói da fé, e compreender corretamente o conteúdo de suas cartas possibilitará a reconciliação entre a igreja e o povo judeu, para viverem unidos em obediência da fé. Olha, Israel e a igreja precisam se reconciliar, isso é uma coisa básica. Aliás, eu ousaria dizer que igreja e igreja precisam se reconciliar, né? Porque tem igrejas que se tornam claramente inimigas umas das outras, né? E por aí vai. Eu não sou inimigo de nenhuma igreja, muito pelo contrário, eu sou inimigo de teologia errada, de ensino errado. E isso eu posso me declarar inimigo porque o meu dever é combater, né? Para que todos exerçam uma fé aprimorada. Esse é o meu papel enquanto líder, eu creio, né? Que esse é o meu chamado, não sou perfeito e nem acerto tudo. Mas, à medida que eu vou avançando em idade, Deus também vai me avançando em conhecimento, né? E eu não tenho problema nenhum de reconhecer quando eu tinha uma visão errada sobre determinada coisa e Deus agora me esclarece aquilo melhor, né? Bobo para mim é quem não quer se dobrar por orgulho do que os outros vão pensar. Eu não estou nem preocupado com o que os outros vão pensar. Eu quero é que todo mundo aprenda o que é certo e eu também, né? Continue aprimorando cada dia mais no conhecimento da verdade da palavra de Deus. Em Deuteronômio 33:3, né, nas palavras de Moisés, nós temos uma profecia muito interessante quando fala que Deus ama as nações e os trará para o meio. Para o meio do quê? Para o meio de Israel. Se você ler ali, Moisés está falando, né, que Israel recebeu como herança a lei de Deus
E Deus ama as nações e vai trazer as nações para o meio. Quer dizer, aquele momento ali, Moisés está declarando, Deus está no meio de vocês e a lei é um presente para vocês. E se ele vai trazer as nações para o meio, é para ficar com o povo de Israel e com a mesma herança, né? Que é a lei de Deus. A nossa herança é o Espírito de Deus, né? Mas não é só o Espírito. Junto com o Espírito de Deus vem também a capacitação para obedecer à vontade de Deus, que é a lei dele. Ok? Então isso é muito necessário, porque hoje a obediência é um artigo em raridade nas pregações, nos ensinos e nas igrejas. A obediência ela é muito bem vista quando ela é muito fofa, né? Ela é muito voltada para o amor, um amor que não é bem amor, né? Mas o que as pessoas acham que é amor. Mas quando se fala de obediência, de sacrifício, de você abrir mão do mundo, de você ter um estilo de vida santificado e diferenciado do mundo, que luta! Nós temos pessoas extremamente capacitadas, com uma grande performance, né, para poder colocar aí que Deus não quer obediência mais não. A obediência que Deus quer é só amor, paz e alegria. Né? Será? Não, não é. Lê Deuteronômio 33, especialmente o verso 3 aí, que você vai ver que Paulo, ele é um instrumento poderoso de Deus para ajudar o gentio a ir para o meio de Israel. Conclusão da aula de hoje. Estudar as cartas de Paulo também é respeitar, além da vontade de Deus ao inspirá-lo, a intenção do apóstolo para com as nossas vidas. Olha, eu acho que a gente não pode, né, na verdade, pegar o que Paulo escreveu e simplesmente interpretar do jeito que a gente acha melhor. Eu sempre tive esse pensamento para toda a Bíblia. Quando ganhei minha primeira Bíblia, eu orei a Deus e até hoje eu ainda faço essa oração, porque eu sou um ser humano falho. Recentemente mesmo, lá na igreja eu reconheci um erro em relação à campanha de oração, né? Que eu tinha uma visão muito errada. Continuarei combatendo a comercialização dessas, mas o princípio por trás eu estava totalmente equivocado em relação a isso. Então, olha, veja que eu orava a Deus e falava, Senhor, me mostra o que o Senhor pensou quando o Senhor inspirou essa pessoa a escrever. O que o Senhor pretendia quando o Senhor deu esse texto para essas pessoas. Em cima disso eu tento construir as minhas aplicações. Em cima disso eu tento construir os meus ensinos. Eu sei que vivemos uma sociedade muito diferente hoje, mas o ser humano continua sendo o mesmo ser humano de 2 a 4 mil anos atrás. Mente, rouba, adultera, mata, por aí vai. Então, nós temos tecnologias que eu não quero abrir mão, né? Aleluia. Se não fosse por tecnologia, nós estaríamos tendo essa aula aqui desse jeito. Você aí e eu aqui, é verdade? Mas, enquanto estrutura humana, continuamos os mesmos desde a criação, desde a queda, né? Então, nós temos que tentar entender qual era a intenção de Paulo em todos os seus escritos. E eu confesso que eu fiz uma pesquisa, eu tive que ler quase todo o Novo Testamento, os escritos de Paulo, as 13 cartas, para poder tentar sintetizar isso para vocês numa fala dele. Usando a fala dele, eu creio que Deus me ajudou a conseguir trazer um resumo do próprio Paulo do que se trata todas as suas cartas. E a gente não pode querer aplicar, hoje em dia, tudo que a gente quer, desconsiderando a intenção do apóstolo. Né? Assim como eu acho que a gente não pode usar nenhum texto bíblico, desconsiderando a intenção original de Deus ao inspirá-lo. Esse é o meu ponto de vista. E eu creio que eu estou certo, viu? No que eu estou pensando. Olha só Filipenses 2, de 12 a 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a vontade de Deus. Para o perfeito desenvolvimento da salvação, crescimento espiritual, né, ou intimidade com Deus, acontecer, todos os enganos teológicos e falsas doutrinas pelas interpretações equivocadas de Paulo, como de toda a Bíblia, precisam ser corrigidas com humildade e fé em Jesus. Irmãos, para mim a intenção de Paulo em todos os seus escritos está muito clara aqui. Quando ele estava com as pessoas, ele fazia o máximo que ele podia para ensinar as pessoas a obedecer à vontade de Deus e com isso crescerem em salvação.
que significa crescer em salvação? Crescer em santidade, crescer em intimidade com Deus. Quanto mais você se aprimora na sua vida diária com Deus, mais você cresce em salvação, né? Embora alguns falem salvo, salvo para sempre, o apóstolo Paulo fala que a salvação ela tem que ser mantida e desenvolvida, ou seja, ela tem que ser aprimorada. Porque salvação não é só aceitar Jesus e vai para o céu. Salvação tem muito a ver também com um estilo de vida. Deus te resgatando do pecado para você agora ter um estilo de vida que é salvação. Viver de acordo com a vontade de Deus. Então, para mim, todos os escritos do apóstolo Paulo, baseado em Filipenses 2, de 12 a 13, quando ele estava com as pessoas, ele se esforçava para que as pessoas agradassem a Deus. E após ele sair de perto das pessoas, ele começa a escrever as cartas para fazer com que as pessoas não se afastem disso que aprenderam enquanto ele estava perto. Ou seja, qual é a vontade de Paulo? Que as pessoas sejam grandes em salvação. Ou seja, que as pessoas elas não se contentem em ser qualquer coisa na fé, não. Mas que elas tenham a ambição mesmo de terem intimidade, de avançarem no seu relacionamento com Deus. Que para isso elas foram salvas. Né? Não é só para ir morar na eternidade. Nós queremos ir morar na eternidade, esse é o nosso objetivo final. Mas até essa eternidade chegar, eu faço o quê? Cruzo os braços aqui? Não. Até essa eternidade chegar, eu faço com que ela venha até a terra através da minha vida. Né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Porque o reino não começa com visível aparência, mas começa dentro de nós. Então eu já posso viver a eternidade na minha vida hoje, se eu vivo na presença de Deus, tendo intimidade de Deus, com Deus, mas não da forma que eu penso ser correto, nem com a forma como alguém fala que é correto, da forma como a Bíblia aponta que é correto. Então não podemos desconsiderar essa intenção do apóstolo, porque senão você acaba denegrindo muita coisa que ele fala. Pequeno exemplo. Em Romanos capítulo 11, ele é muito claro em dizer que a intenção dele, se ele pudesse, ele abriria a mão da própria vida, da própria salvação para salvar todo Israel. Ele fala que se fosse possível, ele sabe que não é. Mas se tivesse alcance dele fazer isso, que provavelmente ele faria. E aí, olha a intenção dele, salvar todo o povo ao qual ele pertence. E aí usa-se os escritos dele para dizer que o povo dele não é mais povo. Entende? Então você tem que considerar qual era a intenção de Paulo, porque embora Deus tenha usado ele para escrever, Deus também usou ele para escrever porque ele tinha uma intenção que agradou a Deus. E a intenção dele é fazer de todos, judeus ou não, pessoas extremamente obedientes e de muita fé em Deus através do poder do Espírito e da crença em Jesus Cristo. E eu quero terminar colocando para mim um texto áureo que deve ser falado sempre quando vamos estudar Paulo. E eu acho que a primeira aula é o texto ideal para isso. 2 Pedro 3, de 15 a 18, vai dizer o seguinte: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Olha só o que o apóstolo Pedro fala, né? Os escritos de Paulo são muito difíceis de escrever e as pessoas inconstantes deturpam esses pontos difíceis de entender. Mas aí, olha só, sobre o que Paulo escrevia? Sobre salvação. Lembra Filipenses 2? A intenção dele é fazer a gente crescer em salvação. Então Paulo fala muito sobre crescimento de salvação, sobre desenvolvimento de salvação. Esse é o objetivo central das cartas dele. E quando ele fala sobre isso, por causa da sabedoria que ele tem, aqui não é a sabedoria que Deus deu para ele, que deu de revelação para ele, não. Enquanto ser humano, Paulo tinha uma sabedoria, uma cultura, uma inteligência. E Paulo fala, olha, Paulo era muito sábio, Deus deu a sabedoria para ele. E aí,
tem coisas que ele fala que são difíceis de compreender e as pessoas pegam e pervertem. Isso resume o que vai ser a nossa escola de restauração, as cartas de Paulo. Agora, para a gente alcançar isso, a gente tem que ter muita humildade, gente. Ninguém nasceu sabendo tudo, eu não sei tudo, né? Ninguém sabe tudo, só quem sabe tudo é Deus. E mesmo Deus que sabe tudo, Deus às vezes para ouvir a gente, né? Como é que pode Deus parar para nos ouvir? Não porque vai mudar o pensamento dele, mas porque ele quer ver o que a gente está pensando, né? É interessante como Deus, criador e sabedor de todas as coisas, às vezes para ouvir o que o ser humano fala, porque entende que é um diálogo, né? O relacionamento de Deus entre nós também é um diálogo, né? Um monólogo, porque senão não existiria oração, né? Então você que me assiste aí hoje, caiu de paraquedas aqui, deixa eu ver que palhaçada é essa, sei lá, né? Às vezes, não dizendo que alguém teve um pensamento ruim desse, mas também para esses, se tiver alguém aí, amigo, vão acompanhando, vai assistindo, assiste essa aula de novo, reanalisa as informações que você recebeu aqui e tenha paciência, tenha calma, que eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Amém? Então tenhamos calma, porque os escritos de Paulo não são fáceis. E esta foi a aula de hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like aí. Amém?